Boa noite, graça e paz a todos os irmãos, amém? Muito obrigado. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na casa dEle, para juntos adorarmos e engrandecermos o Seu nome. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 6. Atos 16, a partir do versículo 6. Nós iremos ler alguns versículos desse capítulo. Creio que tenham... Vou esperar um pouquinho. Enfim, vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim, a partir do versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que a nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estão aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Versículo 35 e 36 para finalizar. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Amém. Até aqui. No capítulo 14 e 15 de Atos dos Apóstolos, ele nos relata que Paulo tinha acabado de sair da sua primeira viagem missionária com Barnabé. E por causa de um conflito que tiveram Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, o mesmo autor do livro de Marcos, né, do Evangelho de Marcos, porque Barnabé queria levar consigo Marcos, mas Marcos não tinha mais credibilidade com Paulo por ter desistido no meio do caminho na primeira viagem. Por isso, Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro.
nessa situação, Paulo ele chama para ir consigo na segunda viagem missionária a Timóteo, Silas e Lucas. Alguns vão dizer que Lucas estava com eles. E com isso tudo eles vão, e aqui começa no versículo 6 a dizer que, passando a Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir à Babilônia, mas novamente diz, o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Aqui eu gostaria de trazer alguns ensinamentos sobre essa vida e essa situação aqui que Paulo e Silas estavam nessa noite, e essa é a primeira que eu gostaria de frisar. Muitas das vezes nós acreditamos que quando uma porta está fechada em nossa vida é porque o inimigo está agindo contra. Quando algo não está dando certo na nossa vida é porque Satanás está agindo contra. Não, aqui nós temos um grande exemplo de que foi Deus realmente que não queria que eles fossem para aquele lugar. O Espírito Santo não deixou. Muitas das vezes é assim com a nossa vida. Muitas das vezes nós queremos ir a algum lugar, nós queremos que alguma porta seja aberta na nossa vida, mas é o Espírito falando, não, tem algo melhor, espera. E assim foi com eles aqui. Às vezes não é da forma que nós queremos, quase sempre. No versículo 8, diz, e tendo passado a Mixa, desceram a Troade. E aqui começa a falar que Paulo ele teve um sonho, um sonho à noite, e se apresentou um varão da Macedônia, dizendo para ele, vá até a Macedônia e nos ajude. E aqui a gente começa a entender porque o Espírito não deixou eles ir à Ásia ou a outro lugar qualquer. Então, Paulo, quando contou para os demais, eles, no versículo 10, eles dizem, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho, eles foram à Macedônia. Aqui é o segundo ensinamento. Deus, muitas das vezes, ele não vai descer para te responder algo pessoalmente, ou vai mandar anjos e vai gritar no teu ouvido, que ele é capaz e ele pode fazer, todos nós acreditamos que sim. Mas Deus, ele fala conosco nos mínimos detalhes, mas só aqueles que estão sensíveis para ver e ouvir o seu agir é que vão notar. E assim foi com Paulo. Paulo, ele teve um sonho, e ele, através disso, concluiu que era Deus falando com ele, que era para ir à Macedônia. Eu passei por uma situação, há 2 meses atrás, praticamente, ou menos, onde eu não sabia, sinceramente, o que fazer na minha vida. Eu tinha que tomar uma decisão, mas eu não sabia qual decisão tomar. Então, finalmente, depois de tanta luta, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu dobrei meu joelho, depois de ouvir muita Larissa aqui no meu ouvido, eu dobrei o meu joelho e eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, não depende de mim, está em suas mãos, que seja feita a sua vontade. E então, eu tive um sonho, onde Deus, na representatividade de um mendigo, ele virava para mim, ele levantava a mão e falava, é sim, vá em frente. E aquilo ali, se eu não tivesse entendido a voz de Deus, como é que seria? Mas graças a Deus, aprove Deus de que eu recebi aquele sonho como uma resposta de Deus para a minha vida. E assim como Paulo naquele momento, eu concluí que aquilo era a vontade de Deus. E assim foi. Assim eu decidi fazer conforme a vontade de Deus. Mas às vezes a dúvida bate na nossa mente, porque o inimigo ele tenta nos parar, porque são 1000 vozes na nossa mente. Se a gente não estiver ligado com Deus, a gente vai ouvir várias outras vozes, menos a de Deus. Por isso que a gente deve estar ligado, deve estar sempre em constante oração com Cristo. E eu tomei a decisão, mas ainda em dúvida eu pedi a Deus, Deus, me dê mais uma resposta. Eu sei, eu estou igual Tomé, mas me dá mais uma resposta, por favor. E naquela noite, mais um sonho, onde ele vinha e falava, confirmando que aquilo era a vontade dele. E assim eu fiz. Eu concluí, como esses irmãos aqui, que aquilo era a vontade de Deus. Mas para poder eu concluir, imagina se eu não tivesse dado os ouvidos à voz de Deus. Imagine se eu não tivesse feito conforme Deus queria. Como é que eu estaria agora? Graças a Deus eu ouvi e eu concluí que aquilo era a vontade de Deus e foi. Há uma semana atrás, mesmo sabendo que Deus tinha mandado eu fazer aquilo, me veio uma dúvida de novo, porque eu ouvi
pessoas falando que talvez não seria, talvez coisa da minha mente, mas o inimigo tentou plantar algo na minha mente, que é algo diário nas nossas vidas. A gente tem determinado algo na nossa vida, Deus tem falado com cada um de nós aqui algo, e a gente às vezes deixa o inimigo plantar uma dúvida na nossa cabeça. Mas então eu deitei no meu quarto praticamente, eu orei pedindo a Deus, Deus, eu vou voltar atrás, porque as pessoas estão falando tanto que eu estou achando que eu acho que a sua opinião sobre a situação mudou. E na sexta-feira à noite, Papai do Céu aqui me respondeu tremendamente, dizendo que aquilo que ele tinha confirmado era realmente o que eu deveria ter feito. E Deus é fiel, e eu estou falando isso porque talvez você esteja duvidando de que Deus é capaz de falar contigo, mas que você possa tentar entender nessa noite que Deus fala nos mínimos detalhes. É que a gente às vezes não está com os nossos olhos e ouvidos sensíveis para ver e ouvir o que Ele vem falando com a gente. Que a gente possa concluir nessa noite o que Deus vem falando conosco. No versículo 16 em diante, ele começa a falar sobre essa história mais a fundo, mostrando que Paulo e Silas, eles estavam indo ao centro ali, estavam indo a um local para orar, e começaram a passar por uma mulher que ela sempre gritava e clamava, dizendo que aqueles homens eram homens de Deus. Mas eles entenderam que aquilo ali era uma afronta, talvez, e Paulo, já não aguentando mais aquela situação, ele fez o que todo cristão deve fazer. Ele estendeu a sua mão e repreendeu aquele espírito, e aquele espírito foi embora. Só que aquela mulher, ela fazia parte de um sistema mundano, onde uma pessoa, ela era escravizada pelos homens e por Satanás. E aqueles homens que eram donos daquela escrava, não ficaram satisfeitos com aquela situação. Então, levaram Paulo e Silas até o centro da cidade, as autoridades daquele local, para poder mostrar que eles estavam, de certa forma, indo contra o que aquela cidade queria. Então, aquelas autoridades, naquele momento, disseram que realmente Paulo e Silas estavam perturbando, olha só, eles estavam expulsando um demônio, estavam fazendo o que Deus mandou, nos ordenou fazer, e aquela cidade, aquelas autoridades disseram que eles estavam perturbando o local. Então, eles foram açoitados, as suas vestes foram rasgadas, eles foram açoitados, e após serem açoitados, eles foram presos. Eles foram presos não em qualquer lugar, mas a Bíblia diz que eles foram presos em um cárcere, em uma prisão, um cárcere interior, é essa a palavra. O cárcere interior aqui não é uma prisão qualquer, é onde os piores bandidos eram presos naquela época, porque era um local fechado, sem janela, sem nada, todo escuro. E ainda eram presos, os seus pés eram presos nos troncos, porque eram ali colocados os piores prisioneiros, digamos assim, os mais delinquentes. E eles foram colocados nesse lugar. Agora imagine só, Paulo e Silas, eles estavam machucados, eles estavam sangrando, eles estavam todos doloridos, e ainda estavam amarrados, estavam presos, com os seus pés presos em um tronco. E mesmo assim, olha o que eles fizeram. Eles adoraram a Deus, eles oravam e eles clamavam a Deus. É isso que eu quero, uma das maiores lições desta palavra nessa noite, que eu gostaria de passar para a igreja, é essa. Um lugar que para muitos seria uma prisão, ou realmente era uma prisão, era um cárcere, eles transformaram aquele lugar num lugar secreto, um lugar deles com Deus, um lugar de intimidade com Deus. Essa é uma da lição que eu aprendo aqui com Paulo e Silas nessa noite, transformando a nossa prisão, aquilo que nos prende, em um lugar secreto, um lugar em que a gente pode estar preso fisicamente, mas o nosso interior, ele está livre para adorar ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Momentos de crise, eles não alteram nossa fé, eles só revelam o nível de fé que a gente tem. Deus, ele não permite que eu passe, ou que você passe por esses momentos,
para poder testar a sua fé com Ele, porque afinal Ele já conhece o tamanho da nossa fé. Talvez, na verdade, somos nós que não conhecemos o tamanho da nossa fé. Você tem que entender, nós como igreja temos que entender que o sofrimento ele faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Se Ele venceu, e se seguirmos Ele, se fizermos como Ele, nós um dia venceremos, nós estaremos com Cristo novamente. E naquela situação, perdão, a garganta está doendo. E ali, diante de tudo isso, eu estava sentado há alguns meses atrás ali, naquele canto, e eu pedia muito a Deus durante o Ministério de Louvor cantando, eu pedia muito para Deus fazer queimar meu coração, fazer com que essa chama que arde dentro de nós, ela não se apague, mas que ela possa queimar cada dia mais. E ao longo do hino, eu de olhos fechados adorando, e eu senti um vento muito forte vindo na minha direção. Eu abri os olhos, as janelas elas estavam fechadas, aquela ali um pouquinho aberta, mas não o suficiente para poder sentir tal força daquele vento. Mas eu não entendi nada, mas continuei orando. E mais uma vez eu pedi a Deus, Deus, vem incendiar meu coração, vem fazer queimar, vem fazer com que essa chama não se apague, mas que ela venha aumentar cada dia mais. E mais uma vez eu senti um vento forte vindo na minha direção. Eu abri os olhos sem entender nada, mas voltei a adorar. Foi quando Deus falou comigo, ei filho, sabe esse vento? É o vento que todo mundo passa. Muitos não compreendem, mas Deus me fez entender naquela noite que nós somos como carvão. Sabe carvão quando você vai fazer um churrasco? Que você taca fogo e às vezes ele não pega, mas aí para poder pegar fogo legal, você tem que abanar, você tem que botar um ventilador. Ou seja, o carvão para poder ele pegar fogo, pegar uma chama grande, ele precisa de um vento contra ele. E é assim na vida do crente. O vento não é para te fazer cair, o vento não é para te destruir, mas é para poder fazer essa chama que arde dentro de nós, ela ficar grande cada dia mais. É para ela vir a queimar cada dia mais em nossas vidas. Não é para poder te derrubar. O vento é para te fazer mais forte. Nós não somos como o carvão de churrasqueira que vai uma hora apagar, não, nós somos um carvão que ele nunca apaga, que ele não se consome. Nós somos como brasas vivas nas mãos de Deus. E um carvão, quando ele está pegando fogo, está pegando bastante fogo, ele está queimando tanto que ele contamina todos os carvões ao seu redor. E aí foi isso que Deus falou comigo, ei, o vento que você passa, o vento que a minha igreja passa, é para poder fazer com que vocês cresçam. E Paulo e Silas entenderam essa situação naquele cárcere, e eles não levaram para o seu coração, porque eles poderiam, na situação deles, talvez iria estar murmurando, iria estar dizendo, poxa Deus, por que tanto isso? O que eu fiz para merecer? Mas Paulo e Silas, em momento nenhum, eles pensaram nisso. Eles só oraram e eles adoraram a Deus. Eles cantavam hinos a Deus. E aqui um grande exemplo, uma diferença, que muitas das vezes a gente não entende por que Deus fechou tal porta lá atrás, assim como Ele não deixou, o Espírito Santo não deixou que eles fossem para a Ásia ou para outro lugar, que era para eles irem para Macedônia. A gente começa a entender agora qual era o motivo dessa situação. É por isso que a gente, muitas das vezes, ouve um irmão falar, ei, a gente não sabe por que está passando por isso agora, mas a gente vai entender depois, é porque a palavra de Deus disse. Nós não entendemos agora o porquê dessa prova, o porquê dessa porta fechada, o porquê dessa pandemia, mas nós entenderemos depois. Infelizmente, essa pandemia veio e fez com que a gente ficasse cativo, a gente ficasse prisioneiro dentro de casa. Tivemos o nosso culto online, mas graças a Deus a igreja venceu e fomos como Paulo e Silas, cada um na sua casa, adorando e orando a Deus. Hoje podemos estar aqui novamente, graças a Deus. E essa situação ele fez com que eles fossem ouvidos por todos os irmãos, aquelas pessoas presas naquele lugar. E quando eles adoraram, à meia-noite, a Bíblia diz,
de repente, é a palavra usada na Bíblia, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Através da adoração e da oração daqueles homens, de repente, houve um terremoto e aquelas portas que estavam trancadas, aquelas madeiras presas em seus pés, elas foram quebradas, elas foram destruídas, as portas foram abertas através de um terremoto, ocasionado com certeza, eu posso dizer, pela oração dos seus servos. E ali aquele homem, aquele carcereiro que estava ali, mais uma lição que eu aprendo nessa noite, que eu gostaria de compartilhar, é que aquele carcereiro, após ver todo aquele terremoto, ele acordou assustado, ele viu as cadeias abertas, as prisões abertas, ele se assustou e o primeiro ato dele naquela noite foi tirar sua espada e tentar se matar. Mas Paulo, como voz profética, uma voz de Deus naquela noite, gritou para ele e disse: ei, não faça isso, nós estamos aqui. O carcereiro talvez ia tentar se matar, se suicidar, porque ele com certeza levaria como castigo, por deixar os prisioneiros soltos, a própria morte. Então ele quis adiantar o trabalho que Roma teria com ele. Aí eu vejo uma diferença entre uma pessoa que teme a Deus e uma pessoa que não teme a Deus. Uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que não conhece a Deus. Porque no momento de sofrimento, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam a Deus. E uma pessoa que não tinha Deus, que não conhecia Deus de tal forma ainda, a primeira atitude dela foi tentar se suicidar. Essa é uma diferença que nós vemos. Mas que, como Paulo e Silas nessa noite, nós possamos ser para muitas pessoas que pensam em se suicidar, ou estão passando por algum problema dentro da sua casa, que nós possamos ser como Paulo e Silas, uma resposta de Deus, um grito de Deus para a vida dessas pessoas. Depois dessa situação toda, o carcereiro, ele quis saber, ele percebeu toda a situação, ele percebeu a índole de Paulo e Silas, e ele perguntou para eles: Ei, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas, naquela noite, Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Creia. Eu não sei, talvez pelo que você esteja passando, talvez alguém da sua família esteja em alguma comorbidade, com algum problema, mas a palavra do Senhor diz: creia somente. Creia e será salvo você e toda a sua casa. E aí começamos a entender finalmente, depois do capítulo todo, nós começamos a entender porque lá atrás o Espírito Santo não deixou ir à Ásia, não deixou ir a outro lugar, e que Paulo teve aquele sonho, eles concluíram que deveriam ir para Macedônia, e por que de tanta prova, de tanto vento? Após tudo isso, o capítulo nos relata que aquela família do carcereiro, ela foi salva, ela foi liberta. Cristo ganhou vidas naquela noite. E a gente começa a entender por quê. E a Bíblia vai além. Em Filipenses, no capítulo 4, nos revela que Paulo nos diz que por algum tempo, a igreja de os filipenses, foi quem manteve, quem ajudou, colaborou com Paulo quando ele precisou, quando ele passou por alguma necessidade. Foi essa igreja que manteve Paulo naquele lugar. E aí nós começamos a entender que tudo faz parte de um propósito de Deus na terra. Talvez você se questione por que de tanta luta, talvez se questione por que de tanta prova, de por que essa porta está fechada hoje, por que você não conseguiu tal coisa que queria. Mas eu quero que você entenda que tudo isso é um propósito de Deus. Esse vento, como eu falei, é um propósito de Deus. Essa prisão que você passa é um propósito de Deus. O que não pode é você ficar do jeito que está. O que nós temos que fazer é estar com nossos olhos e ouvidos sensíveis a Deus e preparados para o que Deus tem para conosco. Que você saia dessa noite aqui
compreendendo, como Paulo e Silas, que está passando prova, está difícil, está chorando, não está aguentando mais. Lembra de Paulo e Silas lá, presos, foram açoitados, e mesmo assim, presos num lugar escuro, eles preferiram adorar, eles preferiram orar a Deus. Então eu não sei qual é o tamanho da sua prova, qual é o tamanho do problema que você esteja passando, mas eu venho trazer uma outra visão, um outro lado. Como Larissa diz, o copo pode, talvez você esteja vendo o copo meio vazio nesse momento, mas que você possa entender que o copo não está meio vazio, ele está meio cheio. Que você possa dar um up, acordar nesse momento para essa situação e entender, eu não vou continuar nessa situação, eu preciso orar, eu preciso cantar hinos a Deus, eu preciso mudar essa situação de algum jeito. Que jeito? Fazendo o que Deus quer que a gente faça. Colocando o nosso joelho no chão, orando, pedindo a Deus uma direção, porque Ele não vai deixar nenhum filho seu sem resposta. E Deus não é Deus de confusão. Ele não vai trazer uma resposta que venha a confundir a sua mente. Ele vai trazer algo que você, como Paulo, naquele momento, vai concluir que é Deus falando com você e que essa situação, não importa como esteja, ela vai mudar a partir de hoje. Eu gostaria de fazer um ato de fé aqui nessa noite. O Ministério de Louvor, se puder ajudar. Se eu fosse pedir aqui para cada um cantar um hino que tocaram o seu coração nessa noite, ia virar, cada um cantando um hino aqui, ia ficar um negócio meio esquisito, né? Então, que nessa noite a gente possa cantar todos juntos aqui, um hino, juntos, e como um ato profético, um ato de fé, as coisas, elas, de repente, como a Bíblia diz aqui, elas irão mudar, esse terremoto vai acontecer, e as portas que estão prendendo vocês, essa porta que não abre, essa situação ela vai mudar, essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Mas para isso é necessário que você creia nessa palavra, é preciso que você haja da forma com que Ele fala para agir, que você possa estar nesse momento, enquanto o hino for entoado, que você possa entregar de todo o seu coração o melhor que você tem para Deus. E Deus, Ele abrirá essa porta, Ele irá fazer com que essa situação ela venha a ser mudada em nome de Jesus. Entregue o melhor para Deus nessa noite. Tu me dás a chance de crescer. Ficamos de pé, por favor. Montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Escute. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso
cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra, ó Deus, que foi ministrada nessa noite, possa ficar gravada, ó Deus, em cada coração, em cada mente. Ó Deus, que cada um nessa noite possa ter entendido, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, o Teu querer, aquilo que Tu tens, ó Deus, para nós. Muitas vezes, ó Deus, nós não entendemos, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa vir clarear a nossa mente, nosso coração, e entender, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer, mesmo no meio, ó Deus, das tempestades, mas que Tu possa nos mostrar, ó Deus, o caminho, mostrar a saída, ó Deus, como Tu mostraste aos Teus servos no passado, ó Deus, a saída, ó Deus, para a prisão deles ali, era, ó Deus, louvar, era orar, era falar contigo, ó Deus, eles entenderam isso, Pai, que nós possamos em todos os momentos, Senhor, dos ventos, Senhor, das tempestades, Senhor, desta vida, possamos entender a Tua vontade, o Teu querer. Ah, Pai, nós oramos na certeza da Tua bênção, da Tua graça, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém.